hoje que vocês vão aprender a contar a história de vocês e vão perder o medo de contar a história de vocês, né? Porque existem várias etapas dessa trava em contar a própria história. E hoje Lígia vai soltar tudo, hein, gente? Estou aqui fazendo promessas pela minha amiguinha aqui, fazendo promessas pela amiguinha. Bom dia, bom dia. Pessoal, escrevam no chat, por favor, quem aqui, de onde vocês são e quem é mãe ou pai. Escreva aqui no... E eu vou contar por quê. Olha só, Viçosa, Goiânia, Curitiba, São Paulo, Espírito Santo, não, Lígia, olha, Natal, Rio Grande do Norte, Bragança Paulista. Uau! São Paulo, a Patrícia é mãe de uma menina de 8 anos. O Marcelo é pai, não, Marcelo pai, não, Marcelo mãe, acho que alguém trocou a conta do Marcelo, deve ser. Belém, Flávia é nascida em Belém, é verdade, mas a Flávia tá aqui em São Paulo. Sem filhos, Bauru, sem filhos. Talvez a maioria não vá me compreender a dimensão do que eu vou falar, então, mas quem for mãe ou pai vai compreender. A Lígia criando expectativas, tipo, o que a Bia vai falar? Isso a gente não combinou. Massa, Bauru. Gente, tem gente aí de vários lugares diferentes. Que bom, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Bia, sou fundadora e presidente da ONG Cruzando Histórias. Estou fazendo essa abertura com muito amor. E por que eu estou perguntando quem é mãe e quem é pai? Quem é mãe e pai agora vai entender tudo. Porque quando a gente tem um filho, uma das decisões mais difíceis é com quem que a gente vai compartilhar os cuidados com esse filho, certo? Então a gente pensa 1000 vezes antes de mandar para a escolinha, a gente pensa 1000 vezes em deixar na casa de alguém, a gente pensa 1000 vezes se vai colocar alguém dentro da nossa casa para cuidar desse filho. E a Cruzando Histórias, eu tenho um sentimento super materno, assim, super, super materno, todo mundo sabe, eu falo até que tomou o lugar do meu provável segundo filho, que eu sempre quis ter, e ao invés de eu ter um filho de barriga, eu fundei uma organização social. E de tudo dentro da Cruzando Histórias, o que eu mais tinha apego eram as histórias, que eu mesmo que escrevia, porque eu que escutava as histórias, eu que escrevia e tal. E dificilmente eu deixaria alguém fazer isso por mim. E muitas vezes eu fui questionada, sabe? De falar assim, não, você tem que delegar, você tem que trazer gente para escrever, e não sei o que. E eu falava, ai, meu Deus, justo isso, não pode ser outra coisa, o pessoal precisa, sei lá, servir o café, dar palestra, fazer roda de conversa, organizar o financeiro, dar conta do banco, tudo era mais fácil do que deixar alguém escrever na Cruzando Histórias. Porque eu queria muito que tivesse o mesmo nível de envolvimento e de encantamento, né, de sensibilidade, de intuição que eu sentia ter, né? E quando eu conheci a Lígia, que é a pessoa que vai falar com vocês hoje, eu tive muita certeza que ela era essa pessoa. E nem sei nem dizer, gente, não lembro exatamente o porquê que eu tive essa certeza, mas acho que é coisa de mãe mesmo, sabe? Quando a gente bate o olho e fala, cara, ela pode escrever as histórias e ela vai fazer isso muito melhor do que eu. E eu soltei essa filha para Lígia. Então, está aqui com vocês hoje a pessoa que eu mais confio sobre histórias, a pessoa que cruzou o meu caminho e que eu tenho certeza que está dando conta e superando todas as expectativas minhas sobre a vitrine de talentos, que hoje ela é a responsável. Então, as histórias maravilhosas que vocês encontram nas nossas redes sociais, no nosso site, há quase um ano, que vai fazer um ano já que a Lígia tá comigo, é dessa pessoa maravilhosa, que é guarulhense. Guarulhense que fala? Que nasce em Guarulhos, gente? Guarulhenta, mas que está morando em Londres. E, apesar do fuso e apesar de toda, né, essa distância, é uma das pessoas mais próximas da minha vida e da minha filhinha com as histórias. Então, eu fico muito, muito feliz de poder compartilhar desse meu
né, desse meu cuidado para com vocês, né, nessa minha missão de contar as histórias que estão por trás dos currículos, de mostrar quem são as pessoas que estão por trás dos números. Essa é a minha, ela está aqui do meu lado, tá, gente? Na minha tela, então eu estou fazendo assim, se tiver para cá. Essa é a minha parceira, que divide as histórias comigo e que conseguiu entender, compreender o que é, né, mostrar o valor das pessoas que estão em desemprego e o quanto isso é relevante nos dias atuais, nos últimos anos, o quanto é importante a gente se valorizar, valorizar a nossa rede, valorizar as pessoas que estão à nossa volta, valorizar as pessoas que não estão à nossa volta, valorizar as pessoas que são desconhecidas, porque Lígia, acredito que compartilha da mesma opinião, assim. Toda história tem valor. Toda história tem valor. Toda. Não tenham dúvidas. Não achem que não existe uma régua de valor para a história. Não existe a história que tem mais, a história que tem menos. Não existe essa régua. Ninguém consegue medir. Toda história é única e cheia de valor. E outra, nós temos a oportunidade de vida de trazer ainda mais valor para a nossa própria história. Então, a gente está constantemente trazendo valor para a nossa própria história. Então, aproveitem a manhã de hoje com essa profissional incrível. Eu não vou fazer abertura institucional, porque eu queria muito trazer esse meu coração aqui. A Cruzando Histórias é esse coração, é essa essência, é esse lugar para vocês se sentirem pertencentes e valorizados. E nada melhor, né? Nenhuma ferramenta melhor do que a escrita. Essas são as ferramentas que a gente usa como uma única, né? A escuta e a escrita, elas estão unidas nesse processo de cruzar. Então, muito bem-vindos. Lígia, se apresente, meu amor. Já falei muito sobre você, mas tenho certeza que tem muito mais. E boa manhã de histórias para vocês, para a gente, né? Porque eu vou ficar aqui garantindo meu lugar e aprendendo junto. E agora? Como é que faz? Porque eu levei um susto e uma surpresa maravilhosa. Eu tô chorando. Como é que faz pra gente contar a história agora? Ai, Bia, me avisa. É Bem, gente. verdade, é tudo verdade, gente. Não é puxação de saco, é muito verdade. Quem me conhece há tempos aqui, ó, Marisa, Flavinha, que me conhece há muito tempo, quem tá me acompanhando desde o começo sabe o quanto para mim era difícil soltar essa filha, né? Então, se eu soltei nas suas mãos, é porque eu tenho certeza que você daria conta e você está simplesmente me surpreendendo a cada história. Então, é tudo verdade. Muito, muito honrada de estar aqui, poder ajudar de alguma forma e de assumir essa maternidade adotiva, que para mim é minha filha também. Mas bem, gente, deixa eu respirar. Tomar um gole d'água aqui, porque olha, tô assim, ó. Mas vamos lá. Muito obrigada por todo mundo estar aqui. Eu vou compartilhar a minha telinha aqui. Espera aí. Tem uma ajudinha própria aqui para poder guiar. Bem, gente, antes de tudo, eu queria pedir só uma coisinha, assim, se for possível, para a gente colocar o áudio no mudo, só para não ter nenhum cachorro latindo aí no meio, alguma interferência. E muito importante pedir para vocês anotarem as dúvidas de vocês, se vocês tiverem. O Ivo me ajuda nisso. No final, a gente pode bater um papo sobre as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Eu adoraria estar num sofá, num lugar que eu pudesse olhar para a cara de cada um, porque é o que eu acredito muito. Mas hoje é o que a gente tem, então eu vou tentar fazer o meu melhor. E eu tô nervosa, mas eu espero do fundo do meu coração que eu consiga passar o que eu tenho para passar para vocês, que vem muito da minha paixão também. Então, para falar sobre o poder da sua história, como contar e reconhecer o valor da sua própria história, quando a Bia me convidou para fazer esse papo, eu pensei muito, eu não quero trazer aqui um manual de instruções. Opa! Desculpa. Então vamos lá. Eu pensei, eu não quero trazer aqui um manual de instruções ou técnicas infalíveis, repetitivas, né? Que a gente aprende aí num curso de marketing, num curso de vendas. Não é minha proposta mesmo. A minha proposta é um bate-papo e é um convite, uma provocação,
quem sabe, te ajudar a olhar para a sua própria história, com um olhar aí de reconhecer o seu potencial. Então, começando, né? Levanta as mãos quem acha difícil falar sobre si mesma. Eu tô aqui com as minhas 2 mãos levantadas, porque justamente quando a Bia me convidou, eu falei: não, gente, não, como assim eu vou falar sobre eu? Quem sou eu para falar sobre alguma coisa? Olha quantas pessoas na minha frente e quem é que vai querer me ouvir? Então, muitas dessas historinhas que a gente conta pra gente mesmo, né? Não tenho nada de importante para contar, ou minha história é comum demais, ou eu não sei me apresentar, não sou boa de escrever, não tenho afinidade com esse tipo de coisa, ou quem vai se interessar pela minha história. A gente se depara com isso muitas vezes na vida por vários motivos. E eu entendo que um dos principais motivos é porque a gente não aprende ou desaprende como olhar para a nossa própria história, né? A gente aprende a ler, a escrever, a falar lá atrás, quando a gente é pequenininho lá na escola, mas ninguém ensina a usar essas ferramentas para um caminho que é valorizar a nossa própria história. A gente está ali fazendo tabuada, escrevendo pelo certo, pelo errado, repetindo coisas, num texto que nos torna cada vez mais distante, com menos afinidade sobre como escrever, como usar isso como uma ferramenta, como usar a fala também para falar das coisas que estão lá dentro e eu guardo muito guardadinho, né? Então, por que é tão difícil falar sobre a gente? Já dei aí umas dicas e eu podia dizer que medo resume tudo. Medo eu entendo como se fosse um quartinho escuro, onde a gente vai crescendo e vai ganhando mecanismos de defesa. Quando a gente é criança, a gente é desprovido disso, né? A gente é muito mais espontâneo. A gente vai crescendo, a gente vai ficando com medo, medo de se expor, porque se eu começar a pensar agora que o que será que cada um de vocês está pensando ou julgando sobre mim? Cara, essa ideia da interpretação que eu faço, eu chamo de areia movediça, porque eu posso me afundar se eu começar a imaginar as coisas mil possíveis que vocês estão pensando. E aí vou me colocar naquele papel da inferioridade, que é a sombra, né? Que muita gente, eu digo a maioria, nós todos, a gente assume que a gente é inferior ao outro. E aí a gente faz aquele, né, quem sou eu para falar para vocês? Eu me coloco naquela autossabotagem e eu posso alimentar isso, eu posso travar, esse medo pode me paralisar e eu falar, não, Bia, deixa isso para lá, eu acho que eu não tenho muito jeito para falar, eu acho melhor não, deixa eu ficar aqui quietinha na minha vida, que é quando o medo nos paralisa. E tem também aquela constante briga entre quem eu sou e quem eu estou. Porque se eu estou jornalista, né? Se eu trabalho para um lugar, eu sou jornalista, eu trabalho para uma empresa, eu tenho um crachá, eu tenho um cargo, eu tenho o nome de uma empresa, eu vou lá e me apresento para outra pessoa, olha, eu sou a Lígia, eu sou jornalista, eu trabalho em tal lugar. Então eu me coloco naquele papel da confusão entre o quem eu sou com quem eu estou. E aí, eu não sei quem aqui está ou não empregado, mas eu estou desempregada. E aí, eu não tenho mais essas proteções todas. E eu deixo de ser alguém porque eu não estou trabalhando para algum lugar? Então, tem, né, um momento, aquele terrível momento, seja numa apresentação que você vai fazer num projeto, ou seja numa entrevista de emprego, ou quando você vai escrever, sei lá, a bio, né, a historinha no LinkedIn ou em qualquer post de rede social que você vai se apresentar aqui mesmo. Então, eu sempre digo que tem 2 caminhos para a gente se apresentar. O mais comum, o piloto automático que todo mundo geralmente usa, é o caminho formal, que é uma coisa mais ou menos assim. Eu sou a Lígia Scalise, eu tenho 36 anos, eu me formei em comunicação em 2007, depois eu fiz uma pós-graduação em Barcelona, em jornalismo social. Eu trabalhei em revistas, muitas na Editora Abril, então eu fiquei 8 anos na Editora Abril, eu passei na Ana Maria, na Viva Mais, passei muito tempo na revista Sou Mais Eu. Depois eu migrei para a televisão, passei em algumas emissoras. Aí em 2014 eu entrei na Record, fui trabalhar no núcleo de reportagens especiais da TV Record, comecei a produzir documentários sociais, esse sempre foi o meu foco. Ali eu também comecei a fazer muitos trabalhos voluntários, passei por algumas ONGs, outros tantos cursos para me aperfeiçoar, como comunicação não violenta, escrita afetiva,
storytelling, muitos da área da psicologia, que sempre foi um grande interesse, psicologia positiva, psicologia centrada no cliente. E aí, em 2018, eu saí do meu trabalho formal, eu vim para Londres, eu vim estudar psicologia, estou aqui empreendendo como uma jornalista freelancer, produzindo conteúdo para documentários, revistas, redes sociais e projetos sociais. Então, esse é o caminho formal. Tem alguma coisa de errado? Não, não tem nada de errado em ir por esse caminho. Eu contei para vocês um pouco ali do meu currículo, né? Então, quem eu sou através do meu currículo, né? Então, as coisas que eu fiz. O currículo, ele aponta as coisas que a gente fez, mas ele não diz quem nós somos. Então, onde a gente se esconde no caminho formal? Atrás do currículo, da profissão, do crachá, dos títulos, dos diplomas, de números, de estatísticas, né? Eu falei um monte de nome, de curso. Talvez isso tenha entrado por um ouvido e eu imagino que tenha saído pelo outro. Porque a gente não fixa esse monte de coisa na nossa cabeça, né? Talvez a impressão que você tenha quando eu me apresento dessa maneira formal é: quem é aquela menina mesmo? A jornalista que... Ela é jornalista, ela trabalhou na Abril, também na TV. E aí, talvez, se você conhecer alguém que passou pela Abril, cria aí alguma conexão. Ah, eu conheci alguém que trabalhou na Abril, talvez conheça ela, porque marcou para você. Mas fora isso, gente, eu me coloco, ao me apresentar assim, as pessoas normalmente também, numa caixinha, num rótulo, a jornalista. E aí fica duro, fica distante, porque você não está falando da Lígia, você está falando da jornalista, do cargo. E isso também não é só numa apresentação, né? Quando a gente vai escrever um e-mail. O que é ATT? Sério, o que é ATT? E SDS? Eu tenho até uma história engraçada com SDS, uma vez que eu estava trocando vários e-mails com uma nutricionista. E aí, depois de muitos e-mails, eu já estava me sentindo ali um pouquinho mais íntima dela, né? A gente já estava... Era profissional, né? O contato era profissional, mas já tinha ali uma quebra do profissionalismo, da dureza do texto profissional e tal. E ela assinou a SDS. E eu falei, gente, que coisa fofa. Saudades. Nossa, que querida, ela tá com saudade. E aí uma amiga que trabalhava do meu lado falou, não, isso é saudações. Eu falei, nossa, velho, sério, é isso. É esse texto duro, né? E os rótulos que a gente vai assumindo, né? É a cliente falando com o empresário, a funcionária, o chefe, a colaboradora, a usuária. Não são pessoas, né? São cargos. E aí a gente tem uma distância segura. Deixa eu falar com o seu supervisor. Eu não estou falando nem com a pessoa direta e nem vou falar com uma próxima pessoa. Eu vou falar com um cargo acima, né? Um supervisor. É uma superfície e é um falso controle. Então, o que eu gostaria de despertar aqui, que tem tudo a ver com como a gente conta a nossa história, seja falada ou seja escrita, em qualquer caminho que a gente escolha apresentar a nossa história, o caminho que eu mais acredito é o caminho afetivo. Não tem certo, não tem errado, é como a gente conta a nossa própria história, mas é um caminho mais difícil, porque a gente tem que primeiro olhar para dentro, né? Tem que sair do piloto automático e do currículo. Então, eu rascunhei uma coisa mais ou menos assim. Eu sou a Lígia Scalise, pode me chamar de Li, que é como eu prefiro. Eu me formei em comunicação e jornalismo em 2007, eu me especializei em contar histórias de pessoas reais, como vocês, como eu, mas antes de eu chamar isso de especialização, eu chamo isso de paixão. E isso me acompanha desde muito pequenininha. Então, para eu contar sobre mim, eu preciso contar um pouquinho, dar um pulinho lá atrás na minha história. Eu cresci num bairro em Guarulhos, bem pequenininho, ele tinha 3 ruas. E ali, todo mundo conhecia todo mundo e todo mundo era diferente de todo mundo. A minha mãe, Dona Madalena, quando eu tinha 8 anos, eu sou a filha caçula. Ela falou, agora eu preciso voltar a trabalhar. Já tinha criado 3, então estava na hora de voltar a trabalhar e ela conseguiu um emprego no Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos. Ela era faxineira e ela tinha uns plantões, assim, ela trabalhava 12 horas por dia. E o meu pai, o seu Oswaldo, ele estava num processo de abrir o próprio microempreendimento dele, ele é torneiro mecânico, então ele também tinha ali a carga horária dele, nem se conta, eram 10, 12, 15 horas de trabalho por dia. Então, que a minha mãe, nem a minha irmã mais velha me entendam errado,
né? Eu digo que eu fui criada muito pelo bairro. Então, eu era criada pelas pessoas, pelas vizinhas. E eu me sentia ali muito solta. Era um bairro seguro, né? De eu entrar e sair da casa das pessoas. Então, as duas casas que eu mais gostava de frequentar era a casa da Maria, que era a nossa vizinha de muro. Então, eu pulava o muro para brincar com as filhas dela, as minhas amigas de infância. Mas o que eu mais gostava de fazer na casa da Maria era o momento que ela ia fazer a coxinha. Maria fazia uma coxinha maravilhosa para vender. E eu ia ajudar desfiando o frango para rechear a coxinha. E naquele momento eu sentia que a Maria relaxava daquela casa cheia de filhos, daquela correria toda. E ela me contava muito das histórias dela, de quando ela era criança, adolescente, lá no sertão do Pernambuco, antes dela conhecer o seu Deda, de entrar no caminhão, de vir para São Paulo, ter os filhos dela, morar ali do ladinho da minha casa. Eu achava aquilo tudo muito fascinante. Aquelas histórias da Maria, elas eram muito parecidas, envolventes com as histórias que eu via na televisão com a minha mãe para assistir novela. E era também o melhor momento quando eu estava com a minha mãe, que era assistir novela. A minha mãe, ela escutava novela desde criança na roça da onde ela veio, lá de Londrina, pela rádio. E aí ela conta, quando ela chegou em São Paulo, que ela viu TV pela primeira vez, que ela viu o rosto das pessoas que contavam as histórias, aquilo para ela foi muito fascinante. E ali, naquele momento de assistir a novela, eu falava, nossa mãe, a Maria falou tal coisa. E ela falava, eu também vivi tal coisa quando eu era criança. E a novela dizia uma outra história. Então ali abria-se um espaço para a gente conversar. E era um espaço além da vida difícil que a minha mãe levava, que a gente levava. Para mim era uma grande bolha, que eu falava que legal conhecer todas essas histórias. E aí, a minha tia Zaira, ela tinha um cabeleireiro, um salãozinho de cabeleireiro no nosso bairro também. E eu ia muitas vezes lá para ajudar. Então eu varria para tirar os cabelos do chão, eu ficava segurando os grampos para minha tia fazer os penteados, os bigodinhos, né, para fazer os cachos. E as clientes, elas costumavam falar: gente, quando essa menina crescer, ela vai ser cabeleireira. Olha como ela é atenciosa, como ela fica aqui prestando atenção quietinha em tudo. Na verdade, eu não tenho ideia, nenhum talento para lidar com cabelo, não sei como funciona nada disso. Mas eu ficava ali completamente assistindo, escutando aquele universo de histórias que apareciam junto com as clientes. Foi ali que eu escutei que uma das clientes disse que a filha dela estava indo ser babá nos Estados Unidos para aprender inglês. E eu cheguei em casa e falei, mãe, hoje a moça disse isso. Olha que incrível, então quer dizer que eu também posso, de alguma forma, ir conhecer o mundo, né? Aí ela falou, ó, filha, sonha. Sonhar não paga nada, a vida real é outra história. Mas para mim aquela história já foi uma sementinha na minha história, era a história da filha dela, mas de alguma forma conectou comigo. E aí aos 14 anos eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativa, auxiliar de escritório da oficina do meu pai. E lá ele me ensinou um monte de coisa, administração, folha de pagamento, coisas que eu aprendi na época que eu esqueci, porque era tudo muito fora do que eu podia, né, conceber na minha cabeça. Mas ali eu comecei a ter um contato com meu pai, que era um homem que é um homem tão trabalhador e que não tinha tempo para conversar em casa, mas quando a gente ia para o trabalho, quando a gente voltava, depois do trabalho, quando a gente ia para o açougue, para o mercado, dentro do Fusca Verde do meu pai, ele tinha tempo enquanto ele dirigia para me contar as histórias dele. Então meu pai contou que ele veio da roça, que ele foi para Guarulhos, que ele era marreteiro no Brás, que ele era camelô, que ele tinha que fugir da polícia, que ele tinha que vender o almoço para poder pagar o ônibus, para fazer o curso de torneiro mecânico. Eu aprendi muito sobre a força, sobre a garra do meu pai a partir das histórias que ele me disse. Aí chegou a época do vestibular, eu estava em completamente crise, né? Eu queria fazer tanta coisa, eu não tinha ideia do que escolher. Eu queria ser atriz para contar as histórias da novela, eu queria ter uma escola de dança, eu amo dançar, eu queria, sei lá, ser aeromoça para poder viajar o mundo. Aí eu fiz aqueles testes vocacionais, sabe, quando você tem 17 anos, e disse que eu poderia ser psicóloga. Eu falei, mãe, então eu posso ir para esse caminho. Imagina que legal ser psicóloga, né? Várias pessoas vindo e conversando comigo, e eu conhecendo as histórias das pessoas. Aí minha mãe e meu pai, mais uma vez, me puxaram ali e falaram, olha, Lígia, essas profissões que você está dizendo,
é difícil pra gente, né? A gente não tem como pagar a sua faculdade. Então, você vai ter que arranjar um curso que você possa estudar que você possa trabalhar durante o dia para estudar durante a noite para pagar a sua própria faculdade. Enfim, eu me matriculei em comunicação e aí eu consegui logo no primeiro ano um estágio na Abril, na Ana Maria, e ali aconteceu a minha virada na questão do jornalismo clássico que eu estava aprendendo na faculdade, né? Como fazer perguntas, como responder o quem, onde, como e por quê. E o que eu estava vivendo ali, que eu falava, meu Deus, eu não sei fazer isso. E eu nunca vou me esquecer, porque a minha editora falou, olha, Lígia, você tem que fazer uma reportagem sobre planilha financeira para economizar nas contas de casa. Falei, nossa, como é que faz isso? Não tenho ideia. Ela, olha, vai conversar com quem sabe. Quem é que sabe essas coisas? Os economistas. Então tá. Aí eu comecei a entrevistar um monte de economista. Eles falavam grego para mim, né? Tipo, não tô entendendo nada. Números, porcentagens. Gente, que mundo é esse? Eu sou péssima para números. Eu não tava conseguindo entender a linguagem deles. E aí, nisso, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, não sei se esse é o meu caminho e tal. Foi conversando com a minha mãe que ela nem percebeu que ela me deu uma abertura sobre donas de casa são as mulheres que conseguem lidar com essas contas domésticas e encontram possibilidades de fazer isso, de economizar mesmo em casa, né? Então eu entrevistei um monte de dona de casa. Uma me contou, por exemplo, que na casa dela os filhos era um combinado que os filhos tomassem banho entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, porque aí teria luz natural, então economizaria, não precisaria ligar a luz, e também não precisaria ficar com o chuveiro muito quente. E aí pegava aquela água do chuveiro e depois lavava o quintal. Então as dicas das donas de casa foram o caminho que eu encontrei para fazer essa reportagem, porque aí eu peguei todas essas dicas, levei lá para os estudiosos, né? E aí eles conseguiram falar, olha, se você faz isso, isso e isso, dá para economizar X porcentagem em números e blá, blá, blá. Então, foi o caminho que eu encontrei. Então, as histórias, eu digo que elas me salvaram, né? E também me mostraram qual é o meu lugar no jornalismo. O jornalismo que faz sentido para mim. E eu acho que tem um capítulo importante na minha história que eu queria compartilhar antes de terminar aqui, que quando eu terminei a faculdade, eu já estava nessa ideia de contar histórias, né? Eu já estava trabalhando em revistas para contar histórias. Quando eu terminei a faculdade, eu vi uma pós-graduação em Barcelona. E eu falei, sem contar para ninguém, eu falei, quer saber? Eu vou tentar. E tinha uma possibilidade de tentar uma bolsa. E aí eu tentei a bolsa e eu tinha que mandar o currículo. E aí eu falei, se eu mandar só o meu currículo, eles não vão me aceitar. Que sou eu, né? Por que eles vão aceitar uma menina para dar uma bolsa para ela pelo currículo de uma recém-formada? Aí eu contei a minha história. Eu falei de onde eu vinha, da minha paixão pelas histórias, porque a faculdade era, a pós-graduação era justamente para mergulhar nas histórias, um jornalismo com esse viés. E ali eu consegui a bolsa integral, então eu pude ir, e eu acho que eu também consegui quebrar um padrão de pensamento da minha família, né, de ser a primeira pessoa, uma caipirinha, entrando no avião pela primeira vez, saindo de Guarulhos, indo para Barcelona. E eu acho que ali eu assumi um pouco a posição de vamos ser protagonista das nossas histórias, porque se a gente não acreditar na gente, ninguém vai. Não significa que a gente vai conquistar tudo nessa vida acreditando na gente, mas é pelo menos um caminho, né? E ali eu fiz essa pós, eu voltei, aí eu construí a minha história em jornalismo social, contando histórias, eu passei por outras revistas, passei pela televisão, e aí vocês, como já sabem, no caminho formal, sabem o final da minha história, né? Tudo isso para dizer, gente, que hoje eu tô aqui em Londres e eu olho para minha história e eu sinto orgulho de assumir esse protagonismo da história que eu tenho, e eu me reconheço, eu reconheço o valor da minha história, né, hoje, quando eu ajudo de alguma forma outra pessoa, vocês, a reconhecerem o valor da história de vocês. Então, se alguém fala quem é a Lígia, eu gostaria que fosse por essa memória, entende? Então, como eu me apresento pelo caminho afetivo? É isso, é o meu jeito de eu me entender, é o jeito de eu me posicionar, é o meu universo, a minha voz.
é como eu conto a minha história. Eu não tenho que criar uma ficção ou convencer ninguém ou mudar o jeito que eu falo. Eu sou essa pessoa que fala rápido, que blá, blá, blá. Eu sou essa pessoa, né, que fala com essa energia. É o meu jeito, que é diferente do seu. E muito possivelmente as histórias criam memórias, né? Então, talvez desse caminho afetivo você tira daqui alguma coisa que conectou com a sua, né? Por isso que eu digo que histórias criam pontes, porque eu venho com a minha história até aqui, você vem com as suas histórias, com as suas referências até aqui, e aí a gente, de alguma forma, essa história que é minha, vira sua, vira nossa, a gente se conecta de alguma forma. E eu acho muito importante a gente encontrar o como eu quero contar a minha história pelo caminho afetivo. Porque eu vou usar um recorte da minha história que eu quero que vocês saibam sobre mim. A minha história é um livro, ela está sendo vivida, estamos todos vivos, graças a Deus, né? Então, são capítulos da minha história, não é uma história fechada. Desculpa. Então, no fim, o que eu gostaria que vocês soubessem sobre mim é: todo mundo tem uma história incrível para contar. Eu super compartilho, eu afirmo, eu assino embaixo do que a Bia disse no começo, é também a minha voz, todo mundo tem uma história para contar. Nós não somos definidos pelo nosso currículo, pelo nosso cargo, pelos números, né? Se eu estou hoje desempregada, eu não sou um número do desemprego, apesar de fazer parte do número, eu sou a Lígia, que está desempregada dentro desse número. A gente vive fases, então não dá para a gente se aprisionar. Eu sou a Lígia, e aí se eu deixo de ser a Lígia que trabalhava para a Record, quem sou eu agora? Continuo sendo a Lígia. As paixões que a gente conta quando a gente olha para dentro, né, para as nossas histórias, elas são sentidas pelo outro. E eu reconheço, mais uma vez eu repito isso, porque eu quero que fique. Se eu pudesse, sabe? Tipo, seria a lápide ali a minha lápide quando eu morrer, né? Eu reconheço o valor da minha própria história quando eu ajudo você a reconhecer o valor da sua. Então fica aqui a minha pergunta, fundo do coração, né? Se eu posso te ajudar. E para isso eu vou compartilhar com vocês tudo de mais valioso que eu aprendi nesses 13 anos trabalhando contando histórias. E aí eu começo com a revista Sou Mais Eu. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Me parte o coração de saber que a revista não existe mais, mas ela era uma revista da Editora Abril, custava R$ 1,99, revista do Público C, ela era semanal. E o que ela tinha de diferente de todas as revistas que existiam e que existem, é que ela era uma revista que colocava as pessoas comuns, né, as pessoas, como protagonista. Então, tinham todas as sessões, né? Dieta, sexo, saúde, carreira, filhos, todas. E ali a gente tinha que contar, preencher cada sessão com a história de alguém. E aí a gente recebia muitas cartas, e-mails, né? Eu, como repórter, o meu trabalho era ler todas aquelas cartas, ler aqueles e-mails, para conhecer as histórias das pessoas. Tinha um cachezinho também que ajudava, né? Incentivava as pessoas a contarem suas histórias. E aí eu recebia lá aquela carta e tava lá, olha, faz de conta, uma história de dieta, né? Ah, eu sou a sua Ana, eu emagreci 30 quilos em 8 meses, eu saí do manequim tal para o manequim tal, hoje eu me sinto muito melhor com o meu novo corpo, é isso. Essa é a história da Ana, de um jeito do caminho formal, né? Um jeito pá, pá, pá. O meu trabalho como repórter era ligar para Ana e tirar, no sentido de abrir espaço para que a história da Ana viesse para fora. Então, primeiro de tudo, não é perguntar, é escutar, porque a partir do momento que eu escuto a história da Ana, eu tenho a próxima pergunta, porque uma vai puxando a outra. Por isso que eu gosto tanto dessa revista. Para mim, ela era uma escola de valorização das histórias das pessoas. E as pessoas não tinham nem ideia da quantidade, do valor das histórias que elas carregavam lá dentro. Não tinham ideia. E também tem que entender que existe um tempo para essa história sair, né? Às vezes está tanto tempo guardadinha, não é assim, vamos lá, conta a sua história. Então leva-se um processo, tem que digerir emoções, tem que lidar com questões que talvez você deixou passar e você não olhou direito. Então tem todo um processo para essa história nascer. E a curiosidade, seja eu como jornalista quando eu te escuto, ou você mesma quando vai contar a sua história, usar a curiosidade, né? Deixa eu me investigar. Eu acho que é sempre a melhor ferramenta. E ali eu via, né? Os cargos, os nomes, os rótulos, toda semana as mesmas
sessões, tinha que contar a história de dieta toda semana. Elas se repetem. Então, eu fico imaginando um recrutador, quando ele vai fazer uma entrevista de emprego para 10 gerentes ocuparem um cargo. Ele vai entrevistar 10 gerentes, mas são 10 gerentes com histórias de vidas completamente diferentes, porque pessoas e histórias, elas são únicas, né? E a gente tem que tomar o cuidado, porque o grande desafio é não cair na mesmice, né? No repetitivo. Como contar a minha história sem eu repetir ou sem eu ir pelo atalho? Então, eu vou trazer um exemplo, né? A história da Luciana. A história de dieta da Luciana. Por que a história é única? Porque só a Luciana viveu exatamente esse recorte. Ela, quando estava grávida, ela teve um filho prematuro. E esse filho foi para UTI com várias complicações respiratórias. E a Luciana estava muito desesperada, muito preocupada, né? Passando por um processo ali, por um momento muito solitário, muito difícil. E a Luciana começou a, de certa forma, encontrar conforto através da comida. E ela comia quando ela estava nervosa, quando ela estava ansiosa, quando ela estava preocupada, quando ela estava com insônia. Ela comia o que tivesse na frente dela. Então, era pizza porque era mais fácil, era hambúrguer. E ela não matava a fome dela porque aquela fome era ansiedade, era angústia, era muitas outras coisas. E ela foi ganhando peso. O filho saiu da UTI e o filho... depois, ali nos primeiros 6 anos da criança, a Luciana estava completamente olhando para aquela criança. Quando mais ou menos ele chegou ali nos 6 anos, ela já estava num processo de ter engordado muito, se sentindo não mais saudável. Não tem nada a ver com estética, era como ela se sentia. Então ela via que ela não tinha como ir para o chão para brincar com o filho, que ela se sentia mal, ou para subir escada era muito difícil, ou quando o filho dela falava: mãe, anda mais rápido, você é muito lenta. E ela teve na cabeça dela a ideia de: eu vou cuidar de mim, então eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. E aí ela fez todos os procedimentos da cirurgia, só que quando chegou perto do dia da cirurgia, ela começou a pensar: nossa, mas e se eu tomar uma anestesia e essa anestesia, sei lá, acontecer alguma coisa comigo? E se eu morrer? E se eu faltar para o meu filho? Então ela decidiu que ela faria dieta por conta própria, uma reeducação alimentar, que ela iria emagrecer para cuidar melhor desse filho. Quando ela estava me contando essa história, veja que é uma história de dieta, mas é uma história única, porque a Luciana é única, né? Nós somos únicos. Então, quando ela conta essa história, talvez ela nunca tivesse processado antes, não posso dizer, mas eu acho, que ela fez aquilo tudo por amor, um amor ao filho. Ali foi, né? Na hora que ela começa a contar essa história, ela se acolhe, ela se transforma. E aí ela também, e aí quem está escutando a história, seja eu ou qualquer pessoa que vai ter acesso a essa história, de alguma forma também sai dali transformado. Eu nunca vou me esquecer dessa história e do quanto a força do amor, nesse caso, né, por alguém ou por nós mesmos, o quanto isso é transformador. Então as pessoas, a gente se identifica com gente, pelas dores, pelos medos, pelos desejos. Não é com o cardápio que fez a Luciana emagrecer, é com o que motivou a Luciana emagrecer que conecta com a gente. Então, quando a gente pensa no poder das redes sociais, do que a gente vive hoje, essa loucura toda, por que, gente? Porque são histórias reais. Aquela propaganda de televisão que mostrava a família perfeita Doriana não cola mais. A gente quer ver gente. A gente quer ver gente desabafando. A gente quer ver gente, sei lá, pense na Anitta, por exemplo, qualquer outra pessoa famosa. Eu gosto da cantora, né? Mas quando eu vejo que a Anitta tem, de alguma forma, uma vida parecida com a minha, ou que ela faz alguma coisa que eu também faço, a gente se identifica. A conversa fica de pessoa para pessoa, não é mais de fã para cantora, para gente famosa, entende? Por isso que gera engajamento, por isso que a gente compartilha as histórias que nos marcam. E aí é muito comum que a gente escute, né? Nossa, me reconheci na história, estou emocionada. Ou você viu a história daquela mulher como é parecida com a sua? Lembrei de você. Obrigada por ter a coragem de dizer o que muitos de nós sentimos e ninguém vê. Me senti representada. Uau, que história incrível! Me emocionei, aprendi, me fez refletir. Obrigada por dividir. É justamente nesse lugar que as histórias deixam de ser minha e vira minha e sua, vira nossa. A gente se conecta onde a gente se identifica. Nós não somos robôs. Um currículo é um papel, nós somos gente, né? E aí eu sempre digo, então, temos que ter um jeito de contar essa história. E não é nenhuma regra ou solução
Uau! Conte a sua história da maneira mais simples e sincera que você conseguir. Deixa ler meu texto. Opa! Alguém tá com o áudio ligadinho aí? Obrigada. Então, não tem história mais ou menos importante, tem histórias com mais ou menos profundidade, ou diria, mais ou menos entrega. Porque você lê, a gente sabe quando alguém está contando uma história, quando a gente lê um post lá no Instagram, se aquela pessoa mergulhou e teve coragem e se abriu, ou se ela repetiu ali uma historinha, ou então se ela contou só um pouquinho dela, ela ficou escondidinha ali. Pois é. E tem também que tomar muito cuidado com a linguagem técnica que a gente assume, né? Porque, tipo, por mais que a gente seja especialista num assunto, aquela história do eu vou te ensinar, aprenda comigo, vou dizer tudo o que você precisa saber, também distancia uma pessoa da outra, porque coloca uma pessoa num patamar diferente do outro. E aí, números, estatísticas, todos eles informam e eles são valiosíssimos. Eu não estou dizendo que não tem valor, tá? Mas a gente esquece, mas para quem tem mais de 30 anos, 35 anos, como é o meu caso, a memória aqui, ó, vai que vai, né? Então, por exemplo, você assiste uma reportagem na TV, aí você fala, nossa, você vai contar para alguém sobre essa reportagem, né? Nossa, hoje eu vi uma reportagem sobre desemprego no Brasil, os números, não sei quantos milhões de números, sei lá, não lembro quantos números são, mas tinha a história da Joana. Aquela história mexeu comigo. É disso que eu tô falando, do quanto as histórias marcam a nossa memória, nos afetam. Tem muito a ver com projetos inumeráveis. Não sei se vocês conhecem. É muito, muito maravilhoso. É um projeto que aconteceu, um grupo de jornalistas, a gente se juntou para falar sobre as histórias das vítimas da pandemia no Brasil, porque são muitos, muitos, muitos números, a tragédia começa a ganhar uma proporção que a gente não é capaz de entender pela quantidade, pelo número assombroso que é, mas quando a gente conta a história de uma vítima, do seu João, que a mãe, a filha, a irmã, a mãe, quem seja, conta a história de quem era o seu João, a gente humaniza os números, assim como a gente faz na Cruzando Histórias. Então, são projetos que procuram pessoas para humanizar os números, né? E muito cuidado com a intenção que você tem por detrás da sua história. Então, se você pensa, eu vou contar uma história para emocionar as pessoas. Cara, eu já digo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque a gente não tem como prever o que o outro vai sentir, né? Então, a gente tem a responsabilidade em como a gente conta a nossa história. Como o outro vai interpretar, nossa história não está no nosso controle, é do outro, de acordo com as histórias dele, de acordo com as referências que ele carrega. Agora, se eu conto a minha história mais simples e sincera possível, você tira daí as emoções que te afetam. Então, eu não preciso cair em clichês, eu não preciso dar lição de moral, eu não preciso assumir nenhum estereótipo, né? Aqueles textos de LinkedIn que tem sempre alguém que é vítima, que é heroína, que é boazinha, que é vilão. Vida real, gente, não é história com final feliz sempre, né? Até porque nós estamos falando de vida real, que é imprevisível, que também não tem que ter um baita final. Então não tem uma intenção definida ao contar sua história. Queira contar a sua história do jeito mais simples e sincero que você conseguir. E o jeito importante que eu gosto muito de focar aqui é que quando a gente, por exemplo, né, eu consigo um emprego, sou promovida, eu ganho um prêmio, sei lá. Quando é algo feliz, a gente quer contar. A gente quer compartilhar, né? Instagram é rede social de gente feliz, já diria. Porque a gente quer ser aplaudida, a gente quer que o outro reconheça os nossos méritos, os nossos esforços. Mas é muito comum que quando a gente está num momento difícil, de desemprego, de vulnerabilidade, a gente se cala. Porque a gente pensa, quem é que vai querer saber do meu problema? E a gente faz isso de uma maneira de defesa, né? De proteção, e também por outros muitos pontos, mas é porque a gente não quer mostrar aquilo que dói na gente, né? E eu falo isso, e é inconsciente, eu falo isso por mim. Quando eu vim aqui estudar, aqui em Londres, para estudar psicologia, eu me vi numa sala de aula sendo a única imigrante.
E ali no começo, as pessoas, assim, no papo mais bobo do cafezinho, eu não conseguia entender para dar risada junto. Eu me sentia completamente invisível. Tudo que eu já tinha vivido, feito, não tinha valor para nada, para ninguém, nem para mim. Eu tava invisível aos meus próprios olhos. E aí eu fiz um texto e eu postei no LinkedIn sobre essa dor da invisibilidade, sobre as muitas mortes que a gente vive na vida, né? E mortes no sentido, tipo, simbólico mesmo, de eu morri quando eu saí do meu país para vir nascer num novo lugar. A gente morre quando, sei lá, a gente termina um relacionamento, a gente morre quando a gente sai de um trabalho, a gente morre talvez quando uma mulher deixa de ser solteira e casa, ou então vira mãe, as muitas mortes que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, e eu estava me reconhecendo ali no meu luto, daquela história que eu tanto conhecia, e eu estava num papel de invisível. E eu falei, não, pera, Lígia, respira, vamos procurar, cadê os brasileiros que moram aqui em Londres? E aí, nessa, eu achei uma ONG que trata justamente da invisibilidade, por um viés bem específico, que chama LAUA, a ONG. E ela oferece suporte para mulheres imigrantes latinas que estão enfrentando violência doméstica e que elas passam por essa dor pela invisibilidade, pelo medo de contar isso para as pessoas, pelo medo do julgamento, pelo sofrer calada, né? E ali eu falei, nossa, eu quero trabalhar com essas pessoas. E aí eu fui, me ofereci, consegui trabalhar lá para contar, para resgatar as histórias dessas mulheres. Se elas estavam ali pedindo ajuda, elas não eram definidas por aquele momento difícil, elas tinham uma história para contar. E a história delas, ainda que fosse uma história triste, difícil, poderia ajudar muitas outras mulheres. Por isso a gente entende que vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza. Para você contar um momento difícil da vida, você tem que ser muito corajoso e muito forte. Por isso que eu sempre incentivo, você está num momento difícil, não se cale. Porque é dali que nascem histórias simples, sinceras e que conectam também. E como um exemplo, eu trago uma história dessa pessoa linda que está aqui do meu lado e essa família maravilhosa que ela tem, é a Kelly. Foi para um documentário que eu fiz sobre desperdício de alimentos e eu estava tentando entender esse cenário no Brasil, né? Desperdício de alimentos, essa coisa tão difícil de mensurar. E aí uma ONG bem incrível que trabalha com desperdício de alimentos, que se chama Banco de Alimentos, eles falaram assim para mim, me deram uma dica, vai lá no final da feira, no CEAGESP, e olha a quantidade de alimentos que fica no chão, alimentos bons, frutas, verduras, legumes, que vai para o lixo. Isso é um grande jeito de você mostrar o desperdício de alimentos no Brasil. Quando eu fui, eu estava lá fazendo as imagens, aí eu vi essa moça e ela estava com barrigão, final de gestação, com 3 crianças ao lado e um carrinho de feira. E ela estava pegando comida do chão, colocando lá no carrinho dela. Eu me aproximei, falei o que eu estava fazendo ali e ela se apresentou. É a Kelly. E ela estava, na época, com 28 anos, grávida do 9º filho, estava desempregada porque ela faz vários bicos e não estava conseguindo mais bico no final da gestação dela. E tinha conseguido se livrar do relacionamento com o pai das crianças, que era um alcoólatra, né, numa situação de alcoolismo violento. E aí e ela falou assim para mim, eu falei, Kelly, eu tô querendo retratar do desperdício de alimentos, estou vendo que você é uma pessoa que, de alguma forma, retrata isso, né, para mim. E ela me falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ela disse, eu não tenho vergonha de pegar os alimentos do chão, que são muito bons, que iria para o lixo, para dar de comer para as minhas crianças e comida boa. Eu teria vergonha se eu ficasse me escondendo atrás do meu papel de uma pessoa pobre, de uma pessoa que não tem jeito de comprar comida para os meus filhos e deixaria eles com fome. A história da Kelly virou um documentário e ela impacta, ela conecta, ela ensina, ela inspira, ela engaja, ela aproxima, ela cria pontes entre pessoas com realidades completamente diferentes, porque não é o papel que a gente atua, nós somos pessoas no geral, né? E transforma da maneira mais simples e sincera que ela conseguiu apresentar a história dela, depois que isso foi ao ar, isso além de ter me transformado tantas pessoas que assistiram ali, as pessoas também falavam, nossa, eu quero ajudar a Kelly, eu quero de alguma forma, eu fiquei inspirada, como eu posso ajudar?
Então, é por isso que eu acredito tanto no poder das histórias. E aí, trazendo aqui pelo contexto, né, da Cruzando Histórias, Semana da Carreira, eu pergunto, quem é você por detrás do seu currículo? Eu faço essa pergunta muitas vezes no LinkedIn. Vira e mexe, eu apareço lá postando, né? Procure histórias de pessoas em busca de recolocação profissional. Você está desempregada? Precisa de ajuda? Fale comigo. Eu cuido do Vitrine de Talentos da Cruzando Histórias, que é um projeto que apresenta as histórias por detrás do currículo. E eu sempre deixo ali bem destacado que eu não recebo currículos. Eu quero ouvir e contar a sua história, eu quero ouvir você. E aí, o que acontece? Muito menos gente que eu gostaria entra em contato a partir desse e-mail. Quando a gente pensa nos números do desemprego, né? Quantas pessoas estão precisando, poderiam usar essa possibilidade, essa mão estendida, mas poucas pessoas entram em contato, pelos motivos delas que a gente não sabe. Mas muitas pessoas dessas que entram em contato começam assim: olá, preciso de ajuda, estou desempregada, manda o meu currículo em anexo. Pois é, gente, o currículo é importante para contar a nossa história nesse contexto? É, mas ele é para início de conversa. Porque o que eu quero de verdade saber é o seu nome, seu sobrenome, seu apelido, seu contexto familiar, suas experiências, seus aprendizados, o momento que você está enfrentando, qual é o seu grande desafio atual, o que está sendo mais difícil para você, é o financeiro, é o emocional, quais são seus talentos, habilidades, não necessariamente o cargo, mas coisas que você possa talvez aproveitar e oferecer, que você gostaria que alguém soubesse sobre isso, né? Qual é a vaga ideal que você tem na sua cabeça? Sonhar é permitido, sim. O que você gostaria? O que você está fazendo por isso? Quais são os seus porquês? Né? Gostaria de trabalhar numa empresa que valoriza a diferença entre as pessoas. Por quê? Conta para mim o seu porquê, né? O que isso significa para você? Eu quero saber da sua individualidade. E aí eu trago como uma grande inspiradora, mestre na minha vida, a Ana Holanda. Ela é uma jornalista também, ela é escritora, ela é uma mestre em comunicação afetuosa, escrita afetuosa. Eu fiz vários cursos com a Ana e ela faz uma analogia que eu gosto muito. Ela usa a escrita, eu vou usar a história, tá? Então, a sua história, ela é uma piscina, ou então um mar inteirinho, um oceano. E é você quem decide se vai colocar só as pontinhas dos pés nessa água ou se você vai dar um mergulho de cabeça. Então, eu trago um exemplo de quem escolhe, porque é uma escolha, né? Colocar só as pontinhas dos pés. Então, eu vou ler aqui. Sou recém-formada no curso de Administração de Empresas, trabalho registrada desde 2013, trabalhei 1 ano com telemarketing, depois tive uma rápida passagem na área de contábil e depois passei um bom tempo no DP. Recebi a documentação para admissão, integração de funcionários, controle de acesso. Depois trabalhei no departamento fiscal por 2 anos e realizava toda a parte de emissão, classificação, organização das notas, controle de XML e fechamentos fiscais. Estou parada desde 2016, pois tive um filho e procuro emprego na área tanto pessoal como fiscal. Busco uma oportunidade para botar em prática os meus conhecimentos. Gente, eu não sei quem é, eu trouxe só um exemplo, não é um julgamento, mas é para mostrar, assim, daqui o que eu tiro? Ah, alguém que se formou em administração, que trabalhou em vários lugares, ela trouxe um monte de palavras, termos técnicos do universo dela, que possivelmente é muito comum para ela, mas eu não faço ideia do que é XML, DP, emissão, parte de emissão, classificação, eu não sei o que é isso. Então, fica muito difícil para a compreensão, para a conexão acontecer aqui. Aí eu trago um exemplo de quem decide, de quem escolhe, de quem se arrisca a mergulhar de cabeça. Essa é a Beatriz, e a história completa dela tá lá na nossa vitrine de talento. Eu trouxe aqui só um trechinho para dar um gostinho do doce, tá? Eu vou ler aqui no meu papel. Eu gostaria de contar a minha história dizendo que tenho um currículo recheado de experiências e que sempre me dediquei à minha vida profissional, mas não. Eu preciso te contar os caminhos difíceis que vivi para apresentar a força que hoje eu tenho para oferecer. Cresci num lar instável e destruído. Meu pai é portador do transtorno afetivo bipolar e por muitos anos eu me sentia culpada pelas crises do meu pai.
Encontrei apoio emocional na cocaína ainda bem jovem. Ela me dava a falsa sensação de controle, supria minhas carências, e eu não sabia que estava arruinando a minha vida. Foram 11 anos de vício, internação, confusão e desequilíbrio emocional. No ano de 2017, aos 23 anos, exatamente no dia 6 de agosto, usei drogas pela última vez. A crise quase me matou. Eu pedi ajuda para minha avó. Fui morar com ela no interior de São Paulo. Lá conheci uma organização onde usuários se reúnem para compartilhar suas histórias e oferecem suporte uns aos outros. Pela primeira vez, vi que não estava sozinha e que sim, eu ainda tenho um futuro. Estou enfrentando o processo de recolocação profissional e, infelizmente, ainda sofro em entrevistas de emprego quando sou questionada a respeito do pouco tempo que fiquei empregada ou porque aos 27 anos ainda não tenho uma carreira estabelecida. Tenho aprendido que aceitar e valorizar minha história é o passo mais importante da minha recuperação. Desejo que você olhe para mim como um ser humano capaz e que busca por uma oportunidade. Meu passado não me define, ele foi uma lição, não uma sentença. Eu estou bem, estável, sóbria e tenho em mim toda força, competência e sonhos. Eu não sei o que aconteceu com vocês ao ouvir esse trecho da história da Beatriz, mas eu juro que eu acredito que ele cria conexão, ele cria empatia, de alguma forma a gente reconhece a força que ela tem, independente de estar passando por um momento difícil, né? Eu acho que cria a empatia desse mergulho de cabeça. Então aqui eu te pergunto, quem é a pessoa que mais sabe sobre a sua história? Não é sua mãe, nem sua amiga, nem seu parceiro ou parceira amoroso, nem a sua terapeuta mãe de santo que vai saber mais e melhor sobre você. É você mesma, quando você se olha no espelho, quando você enxerga tudo que você já viveu, que você já experienciou, quando você olha para dentro, para a sua própria história. Você é a única e a melhor especialista que existe sobre você. Claro que você pode ter ajudas como a minha, como de uma terapeuta, como uma conversa para reconhecer seus valores, mas o principal trabalho, e eu acho que esse é o trabalho que mais vale a pena quando a gente olha para a gente mesmo. Então, daqui eu já espero que vocês tenham aí uma vontade borbulhando dentro do estômago de contar a própria história de vocês, né, de olhar para isso com mais carinho. Então, eu trago algumas dicas para ajudar a refletir. Então, revisite sua infância. Eu acho que vale muito a pena fazer esse exercício, né? Quando você olha lá para trás, o que você gostava, o que você tinha em mente, o que você queria fazer, quais eram os seus sonhos. Eu adorava escutar as histórias da Maria ou as histórias das clientes lá no cabeleireiro. Aquilo faz sentido para mim, para minha criança e faz sentido para mim hoje. E se ainda assim, quando eu olho para trás, eu não lembro, ou não reconheço o que fazia ou não sentido para mim, eu acho que também é um bom exercício quando a gente dá um pulo no futuro. Então faz de conta, quando eu tô lá com os meus 80 anos, que história que eu gostaria de olhar para trás e falar, eu escrevi essa história, eu vivi essa história, né? Será que é no momento atual, aos meus 36, a história que eu gostaria de recordar? Se não é, se eu tô vivendo uma vida que não é bem aquela que eu queria, poxa, então qual é a que eu quero? Qual é o caminho que eu posso tentar, que eu posso buscar, para quando eu chegar lá na frente eu falar, eu contei a história que eu queria contar sobre mim? É bem por aí? E aí também acho que vale muito a pena, quando eu estava no meu momento de crise, né, quando eu saí do emprego formal, e eu estava muito perdida, e agora eu não sou mais a jornalista que trabalha na Record, o que eu sou? Eu fiz um curso da Mônica Barroso, que me ajudou muito quando ela levantou o que te motiva. E aí eu fui entender que eu fiz jornalismo para ouvir as histórias das pessoas, para contar as histórias das pessoas. Então, não é o jornalismo que me motiva, é esse fio condutor, esse contar as histórias das pessoas. Então, o que eu estou fazendo aqui é o que me motiva. Então, eu posso traçar novas rotas para a minha vida, eu posso encontrar outros meios de fazer o meu trabalho. Não necessariamente eu tenho que ficar presa à carreira, ao diploma que eu tive, porque talvez eu usando, né, o que me motiva, eu vou encontrando outros caminhos. E aí, se ainda assim tá muito difícil, sempre vale a pena, sempre é muito bem-vindo. A gente tem conversas sinceras com as pessoas que a gente gosta, né? Então, talvez a gente faz alguma coisa, a gente tem um talento e aquilo é tão natural pra gente, que a gente faz e nem percebe que aquilo é importante, ou que a gente tem um jeitinho de fazer aquilo diferente. E aí vem alguém e fala,
Mas você já percebeu que você é muito boa em, sei lá, conversar com as pessoas, encontrar saídas para os problemas das pessoas? Você já pensou em estudar coaching? Ou coisas mais simples? Cara, você é tão boa quando você faz um bolo, quando você reúne as pessoas, você oferece um bolo em forma de carinho. Quem sabe seria um bom caminho de você trabalhar fazendo bolo? Outras pessoas, elas podem nos ajudar a dar pistas, né? De coisas que a gente faz e muitas vezes a gente também não reconhece. Então, para afinar, refletir e evitar, eu trago mais uns pontinhos aqui. Comece de um ponto. Por mais difícil que seja, por mais eu não sei de onde, comece a escrever a sua história. E tenha paciência, encontre prazer nesse trabalho, porque ele é um trabalho de artesão, de lapidação. Tudo na vida dá trabalho, gente. Criar uma carreira dá trabalho, criar um relacionamento, cuidar do relacionamento, cuidar do nosso corpo, contar a nossa história dá trabalho. Então, ele precisa desse processo de lapidação, não tenha pressa. E ao revisitar suas dores, as suas dificuldades, aqueles momentos difíceis, por exemplo, quando eu contei do momento que eu me sentia invisível, se eu vou falar sobre isso, eu tomo agora uma certa distância, porque eu não pego aquela dor que eu senti, que foi muito forte para mim, e trago ela para cá, para sofrer outra vez. Eu trago a lição, mas a dor eu deixo ela lá no cantinho dela. Por isso que eu sempre falo para a gente ter muito cuidado, para a gente não, ao momento que a gente vai contar a nossa história, para a gente não sair carregando pesos, piano de estimação nas nossas costas, né? Revisitando dores e carregando elas com a gente. Deixa a dor lá no cantinho dela. E escreva da maneira mais simples que você conseguir, sem ficar presa às palavras difíceis. Falar bonito é falar do seu jeitinho. Use mais exemplos e menos adjetivos. É muito comum, né? Eu sou responsável, proativa, organizada. O que é isso para você? Me explica. Porque talvez ser proativa para você é diferente do que eu entendo como proatividade. Então, use exemplos. Eles melhoram sempre a possibilidade de compreensão. E não deduza que o outro conheça o seu universo, né? Então, quando vem com essas palavras técnicas ou de onde você cresceu, o outro não sabe de onde você vem. Você tem que apresentar a partir do seu ponto de vista. Cuidado com frases abstratas, vazias, né? Como sou uma profissional prestativa, para você conseguir explicar o que é isso. Não alimente travas que te sabotam. Então, por exemplo, eu quero mandar uma mensagem no LinkedIn para uma pessoa que acabou de postar uma vaga e na vaga dizia que tinha que ter um inglês intermediário e eu não tenho. Aí eu falo, ai não, eu quero muito trabalhar lá, mas eu não vou porque eu não tenho o inglês que eles estão pedindo. Eu acho que não custa nada a gente usar justamente a nossa verdade e mandar uma mensagem falando, olha, eu vi a vaga, me interessa muito. Eu não tenho o nível de inglês que vocês pedem, mas eu quero, eu vou me esforçar, eu vou fazer aula, eu quero muito ter essa oportunidade, talvez se a gente conversar, você... Entende? É não se sabotar por algo que falta, porque a gente sempre vai olhar para aquilo que falta e muito pouco vai valorizar aquilo que tem. Então é para a gente se apropriar da nossa história no agora, não ficar esperando. Só vou contar uma história quando, sei lá, eu fazer o caminho de Santiago de Compostela. Ou quando eu der a volta ao mundo. São coisas extraordinárias e muito difíceis, né, gente? E fuja de termos complexos e da moda, né? Empoderamento, sustentabilidade, trabalho com propósito. O que é isso tudo? É muito... Você pode fazer um texto inteiro falando sobre empoderamento sem usar essa palavra. É um grande exercício, aliás, poder explicar empoderamento pelos seus exemplos, pelo seu pensamento, sem precisar ficar ali usando aquela palavrinha que todo mundo usa. Fuja de palavras que você não usa, e isso me faz lembrar, até coloquei aqui madeixa e porém, porque quando eu estava escrevendo uma vez uma reportagem sobre cabelo, eu usei madeixa. E aí a minha editora falou, Lígia, você fala madeixa? Eu falei, não. Então por que você está usando madeixa no texto? Pois é, por que eu estava usando uma deixa no texto? Assim como a gente vai fazer uma apresentação mais formal, uma entrevista de emprego, e a gente começa a usar porém, entretanto, todavia, por obséquio, não tem nada de errado, são palavras que existem. Mas se eu não uso no meu vocabulário, soa meio estranho, e o outro percebe que talvez você colocou aquela palavra ali, parece um robô falando, entende? E prefira frases curtas. Ajuda a compreensão, porque não fica abrindo, né, um mundo de pensamentos para dizer alguma coisa, vai direto ao ponto. Como eu disse, evite palavras técnicas, como foi aquele exemplo, né, XML, se alguém souber, me explica o que é isso. Vocês já conversaram com alguém do mundo do marketing? Gente, eu morro de dar risada, eu tenho uma grande amiga que trabalha com marketing, quando a gente conversa sobre trabalho, eu fico,
Raquel, me traduz, que língua é essa? Porque no universo dela é comum aquele monte de palavra, eu não faço ideia do que é. Então a gente tem que entender que todo mundo tem que falar num nível que todo mundo entende, né? Compreensão para todo mundo. Às vezes, quando eu vou fazer uma entrevista com um grande especialista, estudioso de alguma coisa, eu sempre falo, fala comigo como se eu fosse uma criança de 7 anos, porque eu preciso te entender. É esse o caminho. Não assuma papéis, né? Como a gente falou ali do LinkedIn, de ser a vítima, a guerreira, a salvadora. A interpretação ela é feita por quem lê ou escuta a sua história, o seu post, o seu e-mail, sua mensagem. Não vá você falando quem você é. Isso não é legal. E isso também pode ser visto como, não sei se eu concordo. Pode gerar um atrito ali. E também, ir direto ao ponto não é falar, estou aqui mandando esse e-mail porque eu quero esse trabalho. É contar a sua história, sem pressa, né? Indo camada por camada, explicando por que você chegou até ali. Use suas palavras sem medo de parecer muito sensível, ou espontânea, ou divertida. A gente gosta de gente, a gente gosta das pessoas como elas são. Então, eu sou essa pessoa que fala desse jeito, usando essas mãos todas aqui, e essa sou eu. É assim que eu me apresento. Siga um pensamento linear, né, com começo, meio e fim. Isso desde que a gente aprendeu lá na escolinha e vale para tudo. Escreva, gente, tudo. E esse tudo é tudo que está com vontade de sair de dentro de você. E dê espaço para esse tudo sair. Talvez ele nunca teve essa oportunidade. Não julgue a sua história. Não fala, não. Não é bem por aí. Vai lá e joga o papel fora. Não, eu queria, mas tá ruim, vou jogar papel fora. Deixa sair. Manda essa voz tirana que fica aqui no ouvido, sabe? Olha, não tá bom, não é bem por aí, não é boa o suficiente. Dá um belo de um cala-boca nela e deixa sair a sua história. Eu digo, tipo, põe pra fora, vomita mesmo, escreve, digita, fala, se escute, sem julgamentos. Depois vem um processo mais mecânico de você ler, de você filtrar, de limpar palavras repetidas, frases soltas, um errinho de gramática, pensamentos que ficaram ali confusos, né? Talvez passar para alguém, dar uma lida para ver o que o outro entendeu também. Isso vale para todos os tipos de possibilidade que a gente escreve, que a gente fala. O mais importante é olhar para a sua história e se reconhecer nela, é sua voz. Então, para inspirar, eu trouxe alguns trechinhos de histórias que estão lá no nosso vitrine de talentos, tá? Então, essa é a Vanessa. E ela disse, numa conversa, uma amiga enfatizou o quanto a minha habilidade para organização poderia também ajudar outras pessoas a se organizarem. E não é que ela tinha razão? Eu sou a pessoa que embala caixas de sapato para armazenar e organizar objetos em casa, que aponta todos os lápis do estojo do meu filho no final do dia para estarem prontos para o dia seguinte. Isso foi um incentivo para eu enxergar um talento e meu valor e começar a oferecer meus serviços como personal organizer na quarentena. Já arrumei 5 guarda-roupas. Então, para reconhecer os nossos talentos e conversando com as pessoas, isso pode nos ajudar. Essa é a história da Maria Aparecida. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que eu sou capaz de tudo. Demorei muito tempo para descobrir, acreditar e conquistar essa confiança em mim. E quando eu digo muito tempo, estou falando de 22 anos de um casamento no qual eu era proibida de trabalhar. Me divorciei, fiz supletivo e um tecnólogo em administração e recursos humanos. Aos 57 anos, busco um emprego como analista de departamento pessoal. Então, para inspirar, ressignifique seus desafios. Olhe para eles com esse carinho de quem aprendeu a lição e o que você pode, a partir dessa dificuldade, você viveu essa dificuldade, essa tempestade, como as suas sementinhas podem germinarem, né? Essa é a história da Artemis. Pago a minha faculdade de engenharia do petróleo com as vendas dos meus docinhos. Já me falaram que eu deveria ter vergonha de vender no farol, na porta da escola, no ônibus, no centro da cidade e na frente da minha casa. Já não me abalo mais. Se não fossem meus doces e minha determinação, eu não estaria na reta final para conquistar o meu tão sonhado diploma. Sou jovem, mas já sei bem da força que eu tenho. Só preciso de um estágio para concluir os meus estudos. Então, para inspirar a história da Artemis, para você ter orgulho da sua história. Eu disse que não é um manual de instruções, que não existem técnicas infalíveis, mas existe sim, só uma regra, que essa história venha do seu coração. E aí, como um exemplo do poder de reconhecer o valor da sua própria história, lembra da Bia que mergulhou de cabeça? Ela postou no LinkedIn dela.
Depois de um longo período de expectativa, consegui uma oportunidade. Foram muitas portas fechadas até que uma se abrisse, mas aprendi muito durante este período. Me especializei e fiz o possível para conquistar um espaço. Gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos a Cruzando Histórias. Foi através do projeto Escutação que firmei meus objetivos, conseguir ter perspectiva e recebi todo o acolhimento necessário. E através da vitrine de talentos, minha história foi contada. Pude mostrar a todos que ela tem valor. Meus agradecimentos aos profissionais que me orientaram até aqui e vamos para cima. Gente, cheguei aqui no final e eu tenho um exercício, uma proposta, um desafio para oferecer para vocês. Eu queria muito, né, se vocês se sentirem à vontade, de que vocês fizessem esse exercício de, sei lá, você quer mandar uma mensagem, você quer falar com uma pessoa, um recrutador, ou alguém que tem um projeto que você gostaria de se apresentar, alguém que você gostaria muito de se apresentar. E o que você gostaria que essa pessoa soubesse sobre você? É um convite para vocês contarem as histórias de vocês, para a gente publicar na vitrine de talentos, se vocês quiserem, também para poder, de alguma forma, dar um feedback ou ajudar, se vocês quiserem. Então, fica aqui o meu e-mail, minhahistoriatemvalor@cruzandohistorias.com.br, e eu vou amar, eu vou ficar muito, muito feliz se eu puder receber esse exercício, essa possibilidade das histórias de vocês. E aí eu disse para a Bia, eu disse para a Kelly, eu disse para mim mesma quando eu olho no espelho, e eu tô aqui para dizer para vocês, a minha, a sua, a nossa história tem muito, muito valor. E eu espero do fundo do meu coração que vocês saiam daqui desse bate-papo, né, de 1 hora e pouquinho, com esse incentivo para olhar para a história de vocês com muito mais carinho, para despertar esse caminho afetivo, tá bom? Então agora eu vou terminar aqui de compartilhar e estou disposta para ouvir vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. E aí, gente, eu exagerei ou não? Me digam. Não, Foi mas exagero meu? Quem assistiu a abertura? Foi exagero ou foi verdade? Lígia, impecável, impecável. Obrigada, gente. Obrigada. Dizem que a primeira palestra a gente nunca esquece, né? Então, foi. Vocês foram cobaias. Desculpa qualquer coisa. Foi perfeita. Beijo, gente. Bom dia.